Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta terça-feira. Hoje é dia 28 de janeiro, episódio de número 421. Lucas Luquezzi aqui na sua companhia, com a ajuda dos nossos e das nossas repórteres da redação da Folha BV. Muito obrigado a você pela companhia mais uma vez aqui no Grupo Folha. Tem a seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube e também o Zap da redação para você enviar sugestões de matérias, de entrevistas, perguntas, né? Às vezes para a gente ter perguntas aqui para os entrevistados que a gente for receber. 999715300, né? Também tem esse espaço para reclamações, até o nosso trabalho aqui, por que não, né? A gente erra também, a gente está aqui para ouvir você e a gente quer saber como a gente pode melhorar esse envio de informações até você. Nosso compromisso é sempre com você, com a credibilidade, com a verdade que esses 41 anos de Grupo Folha, eles trouxeram para todo o nosso estado. Bom, gente, antes de falar com a Adriele Lima aqui, desejar primeiramente, deixa eu logo desejar boas-vindas a você, Adriele, ao nosso papo de redação. Bem-vinda aqui. Oi, Lucas. Aí todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa terça-feira. Então, antes de a gente conversar aqui um pouco com a Adriele Lima, eu quero falar um pouco das notícias que a gente vai abordar durante o papo de redação de hoje. Por exemplo, hoje é um dia de protestos, eu diria, né? Protesto de professor, protesto de agricultor, protesto, né, de pessoal da saúde também contra a terceirização. Vamos aqui citar pelo menos duas situações. Professores de Boa Vista reivindicam melhores salários e suporte à saúde mental. Tem também aqui agricultores e pecuaristas travam disputa por terras em São Luís do Anauá. Vamos falar também da prisão de um empresário por tentativa de feminicídio e corrupção ativa em Rorainópolis. O cara tentou subornar o delegado, gente, e acabou em cana. Tem também aqui o Disque Droga, em que um mototaxista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E também, gente, a primeira declaração pública do governo Trump sobre a questão de Essequibo. Ele deu uma declaração, na verdade, por meio do Departamento de Estado, a favor da Guiana contra a Venezuela, sobre esse litígio que dura mais de 100 anos. Já já a gente fala a respeito disso também. Vamos começar aqui com a Adriele Lima, falar sobre esse protesto de professores, Adriele. O que eles estão reivindicando? Queria que você resumisse mais ou menos qual é a demanda. Então, Lucas, hoje começou aí a 12ª Semana Pedagógica, né, da Prefeitura, né, para motivar os professores ao retorno das aulas, que já acontece agora no mês de fevereiro. Uhum. Nessa situação, alguns professores insatisfeitos com questões salariais, participaram desse momento, né, antes do momento inicial, eles fizeram ali uma manifestação, todos vestidos de preto, com cartazes, reivindicando essas melhorias salariais. Sim. Né, os professores, eles também realizaram essa motivação de todo mundo de preto, uma homenagem simbólica a duas colegas que faleceram recentemente, né, devido a doenças psicossomáticas, e aí eles relataram também essa situação de que falta um suporte aos professores quando eles se tratam dessas doenças mentais. Uhum. E aí a professora Antônia Pedrosa, da Rede Municipal, ela criticou os baixos salários da categoria, destacando que o salário base de R$ 2.900, acrescido de R$ 800, pela gratificação de incentivo à docência, é insuficiente para atender às necessidades dos docentes que, quando adoecem, essa gratificação ela é retirada após 30 dias de afastamento médico independente da gravidade, o que, segundo ela, desvaloriza ainda mais o trabalho dos professores em uma capital que é referência da primeira infância, mas que não oferece condições adequadas para os profissionais da educação. A Antônia, ela é uma das organizadoras também da manifestação. Ela relatou que, apesar das tentativas anteriores de diálogo com a prefeitura, alguns avanços só foram possíveis após uma intervenção do Ministério Público do Trabalho. Em nota, a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas informou que nenhum professor recebeu o salário abaixo do piso estipulado na lei de dezembro de 2024, e a Secretaria afirmou ainda que está analisando os impactos financeiros para garantir o pagamento retroativo ao novo piso salarial, que entrou em vigor agora no dia 1º de janeiro. A gestão também ressaltou aí investimentos na educação municipal, incluindo a construção de novas escolas, a convocação de 256 aprovados no concurso público e a entrega de materiais didáticos e imobiliários para as unidades de ensino aqui de Boa Vista.
O que é fato que, de modo geral, seja no município, seja no estado, sinceramente, o salário de professor é vergonhoso pra caramba. Eu acho que o professor devia ganhar um salário de secretário de estado ou de município, Adriele. E se tivesse essa valorização, gente, imagine quantos crânios que a gente teria aqui no estado, no município, né? A gente vai atrair gente de toda a parte, as pessoas se atrairiam em ser professores, né? Mas ainda é uma parcela muito pouca, muito baixa da sociedade que quer ser professor, né? E quando quer, acaba que não é valorizado. Infelizmente, esse é o retrato aqui do professor no Brasil, eu diria, né? Vamos falar de um outro protesto, eu diria, né? Não deixa de ser um protesto. Agricultores e pecuaristas estão travando uma disputa por terras lá em São João, aliás, São Luís do Anauá, né? Exatamente, Lucas. Isso aqui já é uma história longa. Uhum. Então, aí eu vou explicando que os agricultores que vivem ali na Vila Morada Nova, que foi um nome dado por eles mesmos, em São Luís do Anauá, região sul ali do estado, denunciaram o pecuarista João Antônio Zago, que estaria invadindo os lotes, desmatando áreas de floresta com a alegação de que as terras são dele, porém sem uma comprovação judicial. E aí, nos últimos dias, no último dia 23 e 24, cerca de 14 agricultores se reuniram ali nas sedes do INCRA, da FEMAI e do Itaraime para tentar resolver a situação. Um dos agricultores que estavam lá envolvidos, né, o agricultor Jadiel da Silva, ele relatou aqui para a Folha que cerca de 96 famílias vivem nessa vila desde 2016 e desde 2018 eles travam uma disputa judicial de posse de terras, né, com o João Antônio Zago, que eles afirmam que estão intimidando eles, né, esses moradores, desde o ano passado, com homens utilizando motosserras, invadindo os lotes dos colonos e derrubando árvores dentro e fora das áreas lotadas. Né, Jadiel afirmou também que quando são questionados pelos os outros agricultores, os funcionários afirmam estar armados e ficam ameaçando os colonos. Os agricultores, eles trabalham com a produção de fruta, verdura e legumes que são exportados para o restante do estado. Sim. Eles afirmam que com a invasão das terras, algumas plantações foram danificadas, né? Presenciou aí carreamento do solo, retirada de nutrientes da terra, e tudo isso sem autorização. Ele relata também que policiais militares já foram em algumas áreas desses colonos, e mais também algumas áreas desses agricultores, mas também são intimidados pelos colonos, né? E aí o Jadiel relatou que, após a visita dos agricultores à sede da FEMA, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, foi descoberto que o Antônio Zago, o que alega ser o dono da terra, possui uma licença ambiental para a derrubada das árvores, porém, o diretor da fundação não tinha conhecimento de que a área estaria em litígio. As áreas que estão em disputa judicial não podem receber qualquer licença ou regularização fundiária. Sim. E aí, depois de toda essa situação, procuramos o outro lado, né? Procurado a defesa de João Antônio. Ele repudiou todas as acusações e afirmou que é dono das terras em litígio há 40 anos. E trava aí na justiça a retomada da área ocupada pelos colonos desde 2018. De acordo com o advogado do Antônio Zago, Wendel Monteles, diversos recursos foram apresentados pelos agricultores à justiça, mas todos foram negados em segunda instância, determinando assim a reintegração de posse ao Antônio Zago, né? Vou ler aqui uma aspas do advogado. As reintegrações de posse ficaram por 2 anos suspensas com o advento da pandemia e através de uma sentença proferida aí pelo Ministério do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Os supostos invasores, utilizando-se de subterfúgios irregulares, adentraram a área e iniciaram uma série de violações ambientais, as quais foram reportadas ao IBAMA, à FEMAR, desde 2018 e nada foi feito. De acordo com o advogado, o pecuarista chegou a ser notificado sobre desmatamento irregular na área da sua fazenda devido às atividades dos colonos, mas conseguiu comprovar que não foi ele quem realizou as atividades ilegais. E após negar as acusações contra o pecuarista, o advogado informou ainda que uma recente operação da Polícia Civil na região ocupada pelos colonos foram encontradas armas de fogo e uma pessoa foi presa. E essa é a situação que está acontecendo lá em São Luís do Anauá, né? São Luís do Anauá. Os órgãos fiscalizadores aí também estão aguardando uma decisão judicial, porque nós procuramos o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o Iteraima sobre essa situação, e o INCRA informou que a situação é acompanhada pela Câmara de Conciliação Agrária, mas que, por se tratar de uma área do Estado, não pode intervir na regularização fundiária, pois é competência do Iteraima. Sim. Já o Iteraima, por sua vez, informou que a área está judicializada e que não pode intervir até a decisão judicial,
mas que após a decisão caberá ao Iteraima aplicar a política de regularização fundiária do Estado para averiguar se a parte que detém a posse preenche os requisitos para regularização fundiária. Essa é a situação, resumo da ópera. O resumo da ópera, né? Essa é a situação. Que resumo, hein? Que resumão, hein? Parabéns aí para o Leandro de Souza, né? Que foi o cara que fez a reportagem, o jornalista aqui, excelente aqui do nosso Grupo Folha. Parabéns, Leandro, a você. Espero que você esteja ouvindo a gente. Espero um dia de poder participar do Papo de Redação. Pois é, né? O Papo de Redação sempre gravado à tarde aqui, né? E aí a gente nunca contempla o pessoal da manhã, mas enfim, né? A gente... Logo ele vai participar aqui com a gente também. Baita da reportagem. E agradeço a você, Adriele, por ter também transmitido essa mensagem, esses relatos aí, de uma forma o mais imparcial possível, né? Que esse é o nosso compromisso, Exatamente, né, Lucas. Mas aí também a gente dá os créditos a ele, né? Foi ele que apurou a matéria, ele que ouviu tanto as defesas, né? Os órgãos e os agricultores que alegam estar sendo prejudicados e escreveu essa bela matéria que está disponível aí no site para todo mundo ler e entender melhor todos os detalhes dessa disputa de terras. Perfeito, Adriele. Bom trabalho para você. Até a próxima. Obrigada, Lucas. Até a próxima. E olha, gente, um empresário foi preso por tentativa de feminicídio, né? Ia matar a esposa dele e também por tentar subornar um delegado de Polícia Civil em Rorainópolis. E quem está aqui para falar melhor sobre essa história é a Marília Mesquita. Explica melhor essa história aí, Marília. Seja bem-vinda. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando. É o empresário WF de 38 anos, Lucas, que ele é acusado de tentativa de feminicídio contra a sua esposa, uma advogada de 42 anos. O homem também foi autuado pelos crimes de desacato, resistência e corrupção ativa, após oferecer R$30 mil ao delegado Rick Silva e Silva para alterar a tipificação do crime e conseguir liberdade mediante fiança. O crime aconteceu em uma fazenda próximo à Vila Novo Paraíso, no município de Rorainópolis. E aí, Lucas, segundo relatos da vítima, que é casada com o suspeito há 4 anos, a agressão ocorreu durante um momento em família, enquanto o casal bebia com o irmão e a cunhada do empresário. O acusado teria iniciado as agressões após acusá-la de ter agredido o filho do casal de apenas 3 anos. De acordo com o delegado, o homem desferiu socos, tapas e puxões de cabelo na vítima, além de golpeá-la com uma garrafa de uísque na cabeça, causando ferimentos que precisaram de sutura. Familiares tentaram conter o agressor, mas ele fugiu do local com o filho. A vítima foi socorrida por familiares, recebeu atendimento médico e registrou um boletim de ocorrência no qual representou criminalmente contra o marido e solicitou uma nova medida protetiva de urgência. Os policiais localizaram o empresário ainda na mesma noite e durante o procedimento na delegacia, o acusado tentou subornar o delegado com uma oferta de R$30 mil para alterar as acusações, configurando o crime de corrupção ativa. No interrogatório, o empresário afirmou que estava embriagado no momento dos fatos, mas não quis comentar sobre as agressões ou a tentativa de suborno. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio com agravante de condição do sexo feminino e combinado com o artigo 14 aí do... E aí também por desacato, resistência e corrupção ativa. O empresário foi apresentado em audiência de custódia para decisão judicial. Pois é, rapaz. Olha, eu quero parabenizar aqui o delegado Rick Silva, esse cara que demonstrou que, rapaz, ele não aceita esse tipo de oferta, não. Realmente repugnante quando um cara faz esse tipo de oferta, né? Então ele tá de parabéns, a gente reconhece aí o trabalho do Rick Silva, né? Parabéns aí ao Rick Silva. Lamentar aí que o empresário, o fato de ele achar que pode comprar a pessoa, né, para poder se safar, né? É triste esse tipo de coisa aconteça ainda aqui em Roraima.
Vamos falar aqui sobre disque droga. Não é uma novidade isso aqui em Roraima, por mais engraçado que seja o nome, né? Mas por disque droga foi preso um mototaxista em flagrante, né? O que você tem a falar sobre isso, Marília? Isso, Lucas, foi o mototaxista, o WGSM, de 25 anos, que ele foi preso aí suspeito de operar um esquema de tráfico de drogas na modalidade disque entrega. E essa prisão ela ocorreu no bairro União e foi aí por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, e do Departamento de Narcóticos, o DENARC. Segundo o delegado adjunto da DRE, o Júlio César da Rocha, o suspeito utilizava sua motocicleta para transportar e entregar substâncias ilícitas diretamente aos usuários. Durante a operação, foram apreendidos diversos pinos de cocaína prontos para o consumo, porções de skunk, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e a motocicleta utilizada no esquema. Essas denúncias, Lucas, de pessoas aí, né, que possam estar envolvidas no tráfico de drogas, você pode fazer uma denúncia através dos números de WhatsApp, o 95991593481, ou também no 95991266347, ambos disponíveis para o recebimento de informações sigilosas. Lembrando que essas denúncias elas podem ser feitas também de forma anônima. E aí, voltando aí sobre o rapaz de 25 anos, após ele ser autuado em flagrante na DRE, ele foi encaminhado à custódia da Polícia Civil e foi apresentado hoje na audiência de custódia. E aí a Polícia Civil ela reafirmou aí o seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e solicita o apoio contínuo da população para ampliar o alcance das operações e reforçar a segurança nos bairros. Só peço desculpas aí, porque não pude quebrar o protocolo de iniciais, né? Porque geralmente a Polícia Civil não divulga nomes, né? E a gente não soube até o momento quem são essas iniciais que a gente citou aqui, né? Mas é isso, Marília, desejar a você um bom trabalho. Até uma próxima aqui no podcast. Tchau, Lucas. Um restinho de semana pra gente, né? Tchau pra você que tá nos acompanhando e até a próxima. Olha, gente, vamos falar um pouco de política internacional. O governo Trump, pela primeira vez, deu uma declaração pública sobre o litígio entre Guiana e Venezuela a respeito do território de Essequibo, né, que representa aí 75% da área total da Guiana, né, que fica sob domínio da Guiana e que, para você ter uma ideia, tem mais de 10 bilhões de barris de petróleo, né, reservas aí gigantes, incontáveis. E essa declaração ela foi feita por meio do Departamento de Estado americano. Ela foi feita por meio do secretário de Estado Marco Rubio, né, que teve um telefonema com o presidente guianense Irfan Ali, em que reforçou a ele o firme apoio de seu país à integridade territorial da Guiana diante das ações belicosas de Nicolás Maduro e seus comparsas. Nessa declaração ele não tipificou o Nicolás Maduro como um ditador, não falou que a Venezuela é uma ditadura, né? Belicosas no sentido de do Maduro querer uma guerra, né, em torno disso, né? É nesse sentido aí que se trata dessa palavra. E essa conversa também abordou a crise da migração ilegal, em que ambos concordaram em abordar conjuntamente esse desafio regional. E a Venezuela também reagiu a essa declaração por meio do ministro das Relações Exteriores, Ivan Gil Pinto, que classificou Rubio como inimigo de seu país. Para o Gil, o secretário americano continua demonstrando obsessão doentia em prejudicar a Venezuela e tenta respaldar as fantasias, entre aspas, da Guiana. Para o ministro, o único caminho legítimo e válido para resolver o litígio territorial é o cumprimento do Acordo de Genebra de 1966, e esse acordo reconhece o direito da Venezuela sobre esse Essequibo.
E para o ministro venezuelano, nem a interferência maliciosa de nossos inimigos, nem a política astuta serão capazes de distorcer essa realidade, né? Então a gente tem aqui mais um capítulo dessa novela de Venezuela e Guiana, né, que foi travada principalmente lá em 2023, quando o ditador Nicolás Maduro fez um referendo, um plebiscito, que declarou que a Venezuela podia anexar o território da Guiana ao seu país, né? Tanto é que em 2024, agora em dezembro, teve a conclusão de uma ponte que liga a Venezuela ao território de Essequibo, né, na Guiana, em que depois dessa ação a Guiana acusou a Venezuela de descumprir um acordo na Corte Internacional de Justiça, inclusive um acordo não, uma decisão judicial, na verdade, inclusive o acordo que foi feito entre Maduro e Ali a respeito de não haver qualquer tipo de força, né, de não haver qualquer tipo de ação que pudesse levantar de novo esse conflito, que tudo isso vai ser resolvido pela Corte Internacional de Justiça. Então, a gente segue acompanhando aqui a política internacional dos vizinhos, né, uma vez que isso impacta diretamente aqui em Roraima, né, a gente certamente fica preocupado, né, porque a Guiana é um parceiro extremamente importante para a nossa região, que leva a gente para o Caribe, assim como a Venezuela, né, que é extremamente importante para nossas exportações, é o maior parceiro comercial do estado de Roraima, né, e é muito importante, né, esses dois países para nós aqui. Por meio da Guiana, a gente espera, né, que a gente possa ter mais, como eu posso dizer, um caminho mais livre aí para alcançar outros países, né, lá no Porto de Águas Profundas, a gente poder escoar nossa produção para a Europa, para os Estados Unidos, para quaisquer outros países, né? A gente tem uma esperança muito grande em relação a esses países, mas é uma ideia de ampliar relações com esses países que parece não sair do papel desde 2000, aliás, na verdade não, há mais de 30 anos eu quis dizer, né? Então vamos aí ficar acompanhando isso. Olha, gente, eu quero convidar vocês a acompanhar o nosso portal folhabv.com.br, porque certamente vai ter informações sobre a aprovação de projetos lá na Assembleia Legislativa de Roraima, inclusive até protestos que foram realizados aí por profissionais da saúde lá, para pressionar os deputados a barrar esse projeto de terceirização das UTIs do HGR. Quero convidar vocês a seguir nosso portal folhabv.com.br, que vai ter informações sobre a discussão sobre o decreto de calamidade pública em São Luís por parte dos deputados, também sobre a suspensão do reajuste de quase 10% da conta de água aqui em Roraima, né? E também sobre essa questão da terceirização das UTIs no HGR, que inclusive foi abordada ontem aqui pelo deputado estadual Dr. Cláudio Cirurgião, do União Brasil, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, e ele apresentou inclusive um projeto para poder proibir com que a saúde de alta e média complexidade aqui em Roraima seja terceirizada, né, em que os profissionais permanentes sejam os responsáveis por gerir aí a saúde do Estado, né, nessas unidades de saúde, nos serviços de médicos hospitalares, enfim, né. E aproveitando isso, gente, eu quero poder prestigiar aqui os nossos internautas que maciçamente, eles estiveram ontem acompanhando a audiência do Papo de Redação, a gente teve uma audiência expressiva ontem no Papo de Redação. Muito obrigado demais, gente, pela audiência de vocês. E eu quero ler aqui alguns comentários que foram feitos no nosso vídeo no YouTube, né? Olha, o Erisvaldo Gomes diz o seguinte: a terceirização das UTIs é uma tragédia. A vida não pode ser negociada. A Naira Silva comentou o seguinte: só quem já sofreu na espera de atendimento sabe o quanto isso é ruim. Estamos falando da terceirização, hein, gente? A Lourdes Lima falou o seguinte: parabéns, Lucas. E a Lourdes Lima falou que precisamos de mais políticos como o Dr. Cláudio no nosso país, né? Muita gente elogiando aqui a postura do deputado, como o Roraima Boa Vista, a postura correta do deputado, porém é preciso parar com negociações de cargo pela vida das pessoas também.
Muita gente elogiando aqui. O professor Mamute falou show de bola. Obrigado, professor Mamute, pela sua participação nos nossos comentários. E muita gente falando aqui. A Raíza Garcia, por exemplo, falou que é muito esclarecedor, né? E agradecer demais a todos que participaram e assistiram o podcast ontem. Muito obrigado pela grande audiência do podcast Papo de Redação sobre um tema extremamente relevante, que é a questão da terceirização de UTIs do HGR, que é o principal hospital aqui do estado de Roraima. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um Papo de Redação. Aproveito para convidar vocês a seguirem as minhas redes sociais. Estou lá no Instagram, né? Na verdade, Lucas Luquezzi, e também as redes sociais da Folha BB no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BB no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Agradecimento também ao Fabiano Lopes e companhia aqui no Papo de Redação, conduzindo aqui os trabalhos técnicos aqui da gente. Muito obrigado, minha gente, que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.